Eu tenho uma pergunta para você. Quem são as suas referências? Quem é aquela pessoa ou aquelas pessoas que você olha para elas e fala: um dia eu quero ser igual a esse indivíduo. Um dia eu quero ser igual a esse ser humano. Um dia eu quero ser excelente. Eu quero ter essas qualidades. Eu quero ter essa performance. Eu quero ter essa atitude. Eu quero ter essa conta bancária. Eu quero ter esse caráter, essa honestidade, essa integridade dessa pessoa. E aí, quem são as suas referências? Se você começa a pensar nesse assunto e não aparece quase ninguém, eu te digo que isso é um erro. Você tem que ter na ponta da língua o nome de cada uma das suas referências. E nesse vídeo eu quero alimentar o seu cérebro, a sua ideia, a sua imagem de referência para que você tenha referências pessoais, referências profissionais e referências espirituais também. Porque, para falar a verdade, esse é o ponto mais importante. Então, o ponto inicial agora é referência pessoal. Mas antes da gente entrar nessa referência pessoal, o que seria uma referência, não é? Como que eu consigo entender a referência? Referência é aquela pessoa que normalmente está em uma posição que você quer chegar. É uma pessoa que você gosta, que está de acordo com os seus princípios, que faz coisas que você acha muito legais e você vê ela como uma referência. Por isso que ela se torna sua referência. Essas referências podem ser pessoas que você conhece ou que você nunca viu na vida, mas acabou lendo um livro, ou vendo um vídeo, ou acompanhando essa pessoa por um bom tempo. Essas são as suas referências. É assim que você ganha as suas referências. A maior parte das minhas referências eu ganho através de livros, e esse eu vou comentar mais no final do vídeo, tá? Mas, básico, você precisa de referências. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui na minha tela sobre a sua referência, aonde você tem que ter obrigatoriamente uma referência pessoal. Referência pessoal, ela é muito de acordo com... Deixa eu fazer isso aqui bem grandão, olha só. Referência pessoal. Ela é muito de acordo com o seu... a posição que você está, o tempo que você está, a idade que você tem, o ciclo que você está na sua vida. Exemplo, eu hoje tenho 46 anos de idade. Eu não posso ter como uma referência um adolescente, um menino de 17 anos de idade, porque ele não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, ele não tem a mesma experiência de vida que eu tenho, e o que ele quer conseguir são coisas totalmente diferentes do que eu quero conseguir. Exemplo, às vezes um menino de 20 anos de idade, ele quer ter a sua casa, ele quer ter sua esposa, ele quer ter filhos. Eu já tenho tudo isso, e graças a Deus são fantásticos, tá? Agradeço a Deus todos os dias por eles. Mas eu não posso ter essa pessoa como referência. Então, normalmente, as nossas referências pessoais são pessoas da nossa idade ou um pouco mais velhas. Nada contra as pessoas que são mais novas, mas entenda que só o goal que você tem para a sua vida e o goal que uma pessoa mais nova tem para a vida dela, às vezes não pode ser o mesmo. Então você não pode usar essa pessoa como uma referência. Eu te pergunto, qual é a sua referência pessoal? No meu caso, eu olho sempre pessoas de referência pessoal que tem uma família muito estável, que consegue educar os seus filhos muito bem, que é um excelente marido, que é um excelente amigo dos seus amigos, que consegue estar lá sempre para eles. Esse é o tipo de referência pessoal que eu tenho. Eu tenho vários nomes aqui na minha cabeça, alguns eu conheço, outros eu só li sobre ou assisti vídeos sobre, mas aprendi muita coisa com eles e utilizo eles como referência. Quando eu utilizo eles como referência, tudo fica mais claro, tudo fica mais óbvio, porque se eu
estou num caminho na minha vida e eu tenho que tomar uma decisão, eu posso ou pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que é a minha referência pessoal e fazer uma pergunta, ou eu posso tentar estudar algo sobre aquela pessoa que eu não conheço e tentar identificar o que aquela pessoa faria, tá? É claro que você não vai fazer de olhos fechados o que aquela pessoa falou. Não, olha, eu já estive nesse ponto da vida e eu fiz isso. Não, é só para você ter uma referência. Ah, ele fez isso e chegou a esse resultado. Mas às vezes não é esse resultado que eu quero. Eu vou só mudar um pouquinho aqui, ó, para chegar no resultado que eu estou esperando. Mas referências são extremamente importantes. Então, a tarefa que eu deixo para você agora é: quem é a sua referência pessoal? Você tem que ter no mínimo 3 nomes na sua cabeça agora, tá? No mínimo 3 nomes como referência pessoal. Vamos para a segunda, a sua referência profissional. Você precisa de uma referência profissional porque nós trabalhamos no nosso âmbito profissional para sermos pessoas e profissionais cada vez melhores, com uma quantidade maior de habilidades, consequentemente em um processo de evolução diário. Quem é a sua referência profissional? Por acaso é o seu chefe? Por acaso é o seu coordenador? Por acaso é o dono da empresa que você está trabalhando? Ou se você tem uma empresa, parabéns para você que tem uma empresa e não trabalha para os outros. Ou se você tem uma empresa e nessa empresa você... Vamos falar um exemplo, tá? Você tem uma empresa que está criando um aplicativo de celular, tá? Quem deveria ser a sua referência? Deveria ser o dono de empresa que tem o maior aplicativo de celular do planeta. O que tem mais sucesso. Essa é a sua referência. Então, se você tiver acesso àquela pessoa, vai ser muito legal. Porque quando você tiver alguns problemas na sua empresa, é só você pegar o telefone e ligar para aquela pessoa e falar: tô passando por isso. E acredita ou não, tá? Eles se ajudam muito. Eles se ajudam muito. Quem tá lá no topo, tá? Gosta de ajudar muito quem tá lá embaixo. Quem tá lá embaixo não gosta de ajudar quem tá lá embaixo porque acha que é concorrência. Mas quem tá lá em cima já entendeu que quanto mais ele ajuda, mais ele é ajudado. Põe isso na sua cabeça, tá? Crie a sua referência profissional. Você tem que ter um objetivo, um goal. Você tem que ter uma pessoa que pode te contar os melhores caminhos para você poder chegar aonde você quer profissionalmente, ok? Principalmente no âmbito profissional, isso é muito fácil com redes sociais. Eu tenho casos de enviar uma mensagem para uma pessoa que literalmente eu nunca pensei que iria falar comigo e essa pessoa me responde e nós correspondemos, trocamos ideia, nunca nos vimos pessoalmente, mas batemos papo, trocamos ideias, trocamos experiências, tudo no âmbito profissional e é uma relação totalmente saudável, quase que de mentor e mentorado, não é? Mas através da mágica da rede social. Tenta fazer isso, tá? Por mais alto que esteja aquela pessoa, uma mensagem não vai doer em nada, ok? Agora, número 3. Qual que é a sua referência espiritual? Qual que é a sua referência espiritual? Se você é católico, se você é evangélico, se você é judeu, qual que é a sua referência espiritual? Você precisa de uma referência como essa. Por exemplo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu tenho as minhas referências espirituais. Tenho o pastor da igreja, tenho os amigos que são pastores, e toda vez que eu tenho, não um problema, mas um momento onde eu tenho que fazer uma decisão, uma consulta a eles é muito boa, tá? Por quê? Porque o que eles vão falar é o que está na Bíblia, é o que está na palavra, tá? E se você seguir a Bíblia, se você seguir a palavra, eu te garanto que a sua vida vai ser muito mais fácil. Então, ter uma referência espiritual é
é mais importante do que ter uma referência pessoal e uma referência profissional. Agora, um ponto eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu vou colocar até como observação, bem aqui embaixo, tá? Não usar o seu, e vou colocar entre aspas, tá? Antigo como referência. Se você quer ser uma pessoa totalmente limitada e dentro da zona de conforto, utilize você mesmo como referência. Quer saber por quê? Se eu olhar a minha vida há 10 anos atrás, eu estou muito melhor agora. Muito melhor. Financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, eu sou muito melhor. É muito fácil se alguém virar pra mim e falar: e aí, como é que você tá? A vida tá boa? Eu falar: tá maravilhosa. Cara, comparado a 10 anos atrás, eu tô voando. Ok, porque eu estou comparando com o eu mais velho. Ou o eu antigo, não é? Essa é a pior comparação que você pode fazer. Você não deve fazer esse tipo de comparação. Você tem que se comparar com pessoas que estão no ponto aonde você quer chegar. E isso é para exemplos simples, tá? Exemplo, vou colocar um aqui, ó. Há alguns anos atrás, eu pesava um pouco mais. Eu não era obeso nem de forma alguma, mas eu não tinha tanto músculo, eu não praticava tanta malhação, tanto exercício e assim por diante. Então, se eu me olhar agora e me comparar ao André de um ano atrás, eu tô 7 quilos mais magro, 6% de gordura a menos, muito mais saudável, faço crossfit quase todos os dias, então assim, a mudança é gigante. O que eu poderia fazer agora? Entrar na minha zona de conforto. Ah, tá tudo muito bom. Mas se eu me comparar com um pai de 46 anos de idade, ou mais ou menos nessa área, tá? Que esteja competindo, quer dizer, taxa de gordura não 17%, mas 8%. Peso não esse, mas um mais ideal. Aí eu tenho que acelerar um pouco mais. Eu tenho que me tornar uma pessoa um pouco melhor. Eu tenho que usar aquela referência para me comparar. Viu só a diferença? Se você se comparar com o seu antigo, tá tudo ótimo. A maioria das vezes está tudo ótimo. Mas se você se comparar com você agora e uma pessoa de referência, aí você vai ver que você tem muito a melhorar. E isso vai fazer automaticamente que você saia totalmente da zona de conforto. Porque estar na zona de conforto é o que vai te levar pro buraco. Às vezes, você nem percebe que você está no buraco. Mas se você olhar ao redor, você vai perceber que aquilo sim é o buraco. Em comparação às referências que você tem. Então, tarefa para casa. Pega um papel, pega o seu telefone, pega qualquer coisa e escreva esses 3 pontos. Quem são as minhas referências pessoais? Quem são as minhas referências profissionais? Quem são as minhas referências espirituais, tá? Escreva esses 3. Se você achou legal esse vídeo, dá um like nele. Envia esse vídeo para 3 amigos. Se você não enviar, eu vou ficar muito bravo com você. Envia esse vídeo para 3 amigos, compartilha. Quanto mais pessoas esse vídeo atingir, melhor serão essas pessoas. Imagina os seus amigos virando para você e falando: ei, eu te coloquei como referência na minha vida. É totalmente possível. Eu sou referência de várias pessoas, mas eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar. Mas mesmo assim, eu acho que em alguns pontos da minha vida, eu já estou numa posição melhor do que outros. Em outros pontos, não. Em outros pontos eu preciso melhorar muito, eu tenho as minhas referências. Então, por que você não pode ser a sua referência, não pode ser referência de alguém, tá? Você só vai descobrir quando você compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. Então, dá um like, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo, né?